Esse é o programa Edson Ferrarini e nós nos encontramos para falar com a família. O nosso programa é o programa da família, porque as informações que nós trazemos aqui são difíceis de você obter em outro lugar. Nós não temos na televisão brasileira um programa específico para ajudar. E se eu dissesse a você que o programa de hoje é simplesmente fantástico, pode acreditar. Nós vamos falar de drogas, vamos falar de todas as informações que a família precisa. 2 amigos eu tenho aqui. Você vai conhecer este amigo que chama Rodrigo Monteiro e vai conhecer aquele outro amigo que se chama Miguel Tortorelli. 2 amigos, 2 grandes companheiros. E se é o programa da família, eu peço ao marido, à esposa, reúna os filhos aí na sala para assistir este programa. Do mesmo jeito que você faz para assistir uma novela da Globo, outras coisas, esse é importantíssimo. Se você soubesse, o Dr. Rodrigo Monteiro é médico. E a sua vida, a sua experiência tem alguma coisa que a família precisa saber. O que é, doutor Rodrigo? Bom, prazer é meu em cumprimentá-lo aqui, viu, doutor Rodrigo? Primeiramente, boa tarde. Tá? É um prazer, agradeço o convite de estar aqui com o senhor e com o meu também amigo, Miguel Tortorelli. E o doutor, ele é médico e a especialidade dele é dermatologia. Dermatologia e medicina do trabalho. Dermatologia e medicina do trabalho. Isso. Que é o seu trabalho de hoje. É a atividade principal. Principal. É. E o doutor secundária é voluntário do Amor Exigente. Sim. Voluntário do Amor Exigente. O Miguel é o vice-presidente nacional do Amor Exigente. O Amor Exigente, você vai entender aqui nesse programa, é para ajudar você que tem problemas com álcool e drogas. E o que mais, Miguel? E esse programa é para trazer esperança para as famílias. Quando a família tem um ente querido envolvido com drogas e acha que não tem mais jeito, que acabou tudo, assistam este programa. E daí, doutor Rodrigo? Bom, o senhor, esse médico, quem vai falar para você como é que um cara médico um dia experimentou maconha? Como é que isso acontece? Pois é, né? Para as drogas, como o álcool, né? Ela faz parte da sociedade cada vez mais, né? Então, eu acho importante, fiquei muito feliz com o convite, porque hoje, esse ano, na verdade, eu completei 18 anos de sobriedade. 18 anos que ele não bebe, 18 anos que ele não bebe uma gota de álcool. Não como nem um bombom com licor. Nem um bombom com licor. É. E 18 anos que ele também não... As drogas que ele teve experiência foram simplesmente... Maconha a primeira? Primeiro foi o álcool. O álcool. O álcool. Depois eu experimentei a maconha, fui para cocaína, que era a minha droga de escolha, de preferência. Mas a dependência química, que é uma doença, né? Ela atinge um nível, um ponto, um determinado ponto, aonde o que vier é bem-vindo. Então, se eu tivesse maconha, era maconha. Se eu encontrasse remédios, eu tomava remédio. Se eu tivesse cocaína, tivesse crack, o que viesse para me entorpecer... Total flex. Exatamente, total flex. O que tivesse para me entorpecer e não viver aquela realidade de dor, que na época era uma dor, eu encarava e punha para dentro, né? Então, até como eu havia comentado com o senhor, a minha primeira experiência com droga foi o álcool. Com né? quantos anos, Rodrigo? Com 13 anos, né? Foi numa festinha, festinha de criança, que tinha a dancinha da vassoura, menino leva um refrigerante, menina leva um prato de doce, e eu, já com um comportamento desviado, né? Aos 13 anos eu fui a única criança que levei bebida escondida. E eu bebi, não compartilhei aquilo com ninguém, porque, né, as pessoas tomavam refrigerante, eram crianças de verdade, né?
E eu que estava ali fora da casinha, vamos dizer. E eu me embriaguei, fiquei bêbado e todo mundo percebeu no final. E aquilo foi o dia 1, vamos dizer assim. Mas você se embriagava sempre? Ou você desenvolveu, por exemplo, o alcoolismo? Ou não? Ou você bebia só na festinha e depois usava droga? Porque o alcoólatra é aquele que bebe todos os dias. Sim, exatamente. Então, assim, a dependência química, né, ela basicamente é uma doença, né, reconhecida atualmente pela Organização Mundial de Saúde. E no escopo dessa doença, existe uma coisa que a gente chama de droga de escolha. Então, a pessoa ela tem preferência por uma droga, né? Ela acaba experimentando várias, ela tem preferência. Então, no meu caso, a minha preferência era cocaína. Então, eu não bebia para me embriagar. Eu bebia na ausência de cocaína, ou quando eu estava usando, por causa do local, eu estava num bar, eu bebia assim. Mas eu conheci muitas pessoas que a droga de escolha era o álcool. E aí a gente, como o álcool tem uma evolução de longos anos até deteriorar o corpo como um todo, a gente acaba classificando ela como alcoolismo. Você que está me assistindo, você diz assim, será que eu sou alcoólatra? O que é ser alcoólatra? Alcoólatra é aquele que... Veja se você se enquadra nisso aqui. Alcoólatra é aquele que não consegue evitar o primeiro gole, ele não para no segundo, ele perde o controle diante da garrafa. E é aquele que bebe necessariamente quase todos os dias, ou dia sim, ou dia não. Esse é o alcoólatra. Então, se você tiver assim, busque ajuda urgente, porque também o cara está caído no chão, o cachorro está lambendo a boca deles, fala para ele, você é alcoólatra? Fala, não, sou bebedor social. Precisa cuidado nisso também, não é, Miguel? E é importante que o Rodrigo coloque, agora com experiência como médico, né? E ele acabou de falar, o alcoolismo acaba demorando mais, a doença se instala muito depois que ela começa a vir à tona. E a doença da negação. Ninguém admite e vai parar quando quer de beber e bebe socialmente. Como é que você consegue detectar que a pessoa já está nesse caminho, Rodrigo? O grande perigo que eu vejo com relação ao álcool é a cultura que existe em volta dele. Porque se um pai, uma mãe, chega em casa de sopetão e pega o filho fumando maconha, é uma tragédia, né? Se pega ele fumando crack, cheirando cocaína ou qualquer outra droga, é uma tragédia. Meu filho e tal, não sei o quê. Agora, se um pai ou uma mãe chega em casa e flagra o filho de 15 anos bebendo cerveja com outro colega ali, às vezes ele vai levar uma bronca, mas é aceito. Tá quase na hora, tá virando hominho, né? E a bebida passa a ser protegida, o ato de beber passa a ser uma coisa aceitável. Nisso a pessoa embarca numa viagem. Isso é muito importante que o Dr. Rodrigo Monteiro está falando. Essa cultura, porque dá a impressão que a cerveja não é álcool. Dá a impressão que o álcool não tem problema nenhum. Aliás, é só no Brasil que cerveja não é álcool, viu? No Brasil, cerveja não é álcool. Agora, olha a sacanagem que estão fazendo. Eles estão permitindo anúncio de cerveja no horário nobre. E sabe qual é a outra grande sacanagem? Será que o Neymar precisava desse dinheiro maldito? Ele está fazendo propaganda de cerveja. Então não faça isso, Neymar. O Brasil te adora, o mundo te adora. Você não precisa desse centavo maldito, porque o jovem o imita. O jovem o imita, Neymar. Faz propaganda de uma cerveja, não sei se é proibida o nome, faz o ratinho, sei lá o nome que é. Agora, no horário nobre, isso no Brasil precisava porque no Brasil a cerveja não é álcool. Exatamente. Cerveja não é álcool, eles pensam assim. Por muitas vezes, inclusive lá no nosso grupo de Amor Exigente, que é um grupo de assistência à família e ao próprio dependente em si, quando a pessoa chega pela primeira vez, a gente questiona, tá, mas qual o seu problema, a sua história? Você bebe? A pessoa fala assim, não. Às vezes eu tomo cerveja, mas bebida não. Ele já coloca aquilo como se não fosse uma droga, né? E a cerveja, como outras bebidas alcoólicas, é sim. E o grande perigo
da bebida é justamente essa camuflagem, essa proteção social, aonde beber é aceitável, aonde beber é bonito, onde beber faz parte do crescimento de uma criança, principalmente do homem, né? E isso é um completo engano, porque aí muitas vezes a pessoa já está ali num período de faculdade, ou já se formou, está trabalhando, e ela vem bebendo dia sim, dia não, ou às vezes todo dia, e fica com aquela coisa, é o happy hour. Não, é só para relaxar, é para desestressar. Então os próprios colegas e a própria família, os entes queridos, têm dificuldade em classificá-lo, em identificá-lo como um bebedor exagerado ou até como um alcoólatra, porque a bebida é aceita, né? Então a pessoa que geralmente o pai que vai identificar no filho, que teria que identificar no filho um exagero na bebida, é um cara que também está bebendo, vendo jogo de futebol ou qualquer coisa. Então fica muito difícil esse limite do exagero, né? Ele se perde porque as pessoas também estão bebendo. Então a hora que você vê, se passou anos. Vamos aproveitar o médico, que é o Dr. Rodrigo Monteiro. Veja você, Dr. Rodrigo, o cara cheira cocaína aos 13 anos. Vamos entender o que acontece. Se eu tiver com uma mancha aqui na pele, ele é dermatologista, ele sabe o que eu vou passar aqui, o senhor vai me receitar um remédio, provavelmente vai sumir essa mancha, provavelmente. Se o cara cheirar cocaína a primeira vez, vai registrar aqui no cérebro do cara, da memória química, vai registrar aqui, sei lá, e não apaga mais, doutor. Como é que é isso aí? Como é que é esse sistema que aquele primeiro cigarro de maconha que o cara fumou registra aqui na memória química, aquela cheirada de cocaína, aquele cachimbo de crack que o cara deu uma baforada nele, registra aqui e não apaga mais. Por isso não pode ter a primeira dose. Exatamente, exatamente. O registro fisiológico, físico, de uma sensação de prazer exuberante, grande, que é o que a droga produz, porque se não houvesse essa sensação boa, entre aspas, não haveria repetição, né? No momento do uso. No momento do uso, o doutor está falando o grande prazer que ela dá. Consequência e aí, outra coisa. Essa primeira vez que ele vai, vamos dizer assim, que ele transcende, né, que ele ultrapassa o limite da normalidade, sente coisas que ele nunca sentiu, aquilo é registrado de uma maneira grandiosa. Mas não só pela potência química da droga, mas também e principalmente pelos motivos que levaram aquilo. Por exemplo, às vezes o que levou aquilo é um menino depressivo, que ficava excluído na escola, né? E aí ele era triste e de repente ele encontrou um grupo onde ele era aceito, se ele fumasse maconha. Então não é só a sensação da droga, é o status, é o local que essa droga te coloca dentro de um determinado ramo social onde você se sente bem. Aqui eu sou aceito. O clima que psicologicamente envolve aquilo tudo é que faz com que... Olha o que o doutor Rodrigo Monteiro está falando, que coisa fantástica. Um médico que teve a experiência com a maconha, com a cocaína, com o crack, ele depois, vamos saber como é que ele fez, e ele está explicando que na hora que o sujeito fumou um cigarro de maconha, é todo um revestimento de situação que o agrada profundamente. Isso. Então, às vezes, maqueia uma realidade triste, uma morte, uma decepção com a escola, etc., com o trabalho. E essa sensação física, agora, voltando à sua pergunta, ela é tão potente que ela nunca mais é atingida. E aí, desse dia em diante, passa-se a uma busca constante de sentir novamente aquela primeira sensação. Não tem mais. Que nunca mais vem. Nunca mais vem. Olha, gente, olha que coisa importantíssima, né? Que nós estamos falando. E aí entra, vamos dizer assim, o primeiro dia de uma trajetória de compulsão. Porque a pessoa quer, eu preciso sentir daquela maneira. E ela busca. Aí vai em outra favela, vai em outro lugar, usa uma quantidade maior, muda de droga. E aquela busca é uma busca sem fim, né? É claro que no meio disso, a continuação, o reuso,
envolve várias outras Por coisas, isso que né? ele usa maconha durante algum tempo e depois ele fala que empapuça, não faz mais efeito. Daí então surge um amigo que oferece a cocaína, ele fala, quem sabe eu vou buscar aquela experiência lá atrás. Isso exatamente. Daí ele usa na maconha, daí ele vai cheirando a cocaína, vai usando, e vai aspirando, vai sentindo. E de repente lá surge um amigo que traz uma pedrinha de crack, mostra o cachimbinho para ele, ele fala, quem sabe eu encontro aqui aquela experiência. Exatamente. Olha aí, Miguel. E não vai Olha, mais encontrar essa sensação do primeiro uso nunca mais. quem está falando com você é um usuário médico, não é um cara que leu isso no jornal. E não é que acha, que ninguém acha nada. É só Exatamente. experiência. Então, assim, é claro que em tudo na vida, como em medicina, a gente não pode generalizar, né? Então, fala assim, toda pessoa que bebe uma cerveja vai virar alcoólatra? Não, não é isso. Mas a gente tem sempre que lembrar que todo alcoólatra um dia bebia uma cerveja de vez em quando. E isso é apenas assim uma frase ilustrativa, porque independente da dose, independente da frequência, tanto o álcool como a droga, ela tem os perigos inerentes àquela situação. Por exemplo, a pessoa nunca bebeu. Aí com 18 anos ela ganhou um carro, entrou na faculdade, vou comemorar, vou beber pela primeira vez. Às vezes foi a primeira vez que ela bebeu 3 cervejas, pegou o carro, atordoado, já balançado, né? Ela nunca bebeu 3 cervejas, vai abalar. E de repente ela provoca um acidente, mata alguém, ou atropela, ou morre, ou pior, que ao meu ver é pior que a morte em si, ela ficar paraplégica, ficar numa cama, que é o que acontece com a maioria dos jovens que sofrem um acidente. O senhor usou de que idade? O senhor começou aos 13 e parou com que idade? Aos 19 anos. Aos 19 anos. O pai dele é médico também. Isso, meu pai. O pai dele é médico. É conceituadíssimo, é uma pessoa maravilhosa. Ele dos 13 aos 19. Daí, quando você parou com a droga, aí você falou, eu vou imitar o meu herói. Exatamente. Então, nessa minha trajetória de depressão, né, de arruinamento da vida, de fundo de poço, a hora que eu cheguei no fundo do meu poço, eu precisei de uma internação. Né? Então eu fui para uma comunidade terapêutica, né? Onde eu fiquei por um período de 11 meses, que para mim, né, foi assim a melhor, aliás, foi o que salvou minha vida. Né? Às vezes as pessoas não precisam de internação, mas aqui eu tenho que falar da minha experiência. Né? Eu acredito que é o melhor caminho, desde que ela fique num lugar bom, porque a gente tira aquela pessoa da rua, tira daquele ambiente, meio, né? Tira da convivência e deixa ela um tempo lá, para ela ficar abstinente e pensando na vida. Depois é um treinamento, depois ela vai voltar para a sociedade. E aí nessa de voltar para a sociedade, eu, refletindo na minha vida, queria fazer algo, né? Precisava fazer algo. Inclusive é uma história interessante, porque o rapaz que dormia no quarto comigo, nessa comunidade terapêutica, que se chama Horto de Deus, fica na cidade de Taquaritinga, no estado de São Paulo mesmo. Ele falava... Essa história é interessante porque ele vai terminar essa internação e aquilo que estava no subconsciente dele, o herói dele que é médico, o pai que é médico, ele diz, eu vou perseguir essa direção. Nós vamos conversar isso e eu vou contar também a minha história, que eu não usei droga, mas é bem parecida com a dele. Porque que eu sou coronel da Polícia Militar, que eu vou te contar. E daí, continua você falando do teu pai. E esse colega meu, ele falava assim, por que você não faz medicina, né? Só para o pessoal entender, eu repeti a 6ª série, né? Eu repeti o primeiro colegial e depois fiz um supletivo. E por que você repetiu? Porque eu não dava conta de estudar, né? Era todo dia, antes de entrar na escola, eu bebia, usava droga dentro da escola. Então a pessoa chega uma hora que ela desanda do caminho mesmo. E aí eu fiz um supletivo, então assim, ser médico era uma coisa muito distante para mim. Eu colocava para mim, não, jamais vou conseguir, né? Eu fiz um supletivo e na verdade não tem nada a ver, né? Quando a gente quer, né,
Quando o ser humano quer, ninguém segura ele. Eu quero, eu posso, eu consigo. Exatamente. Eu quero, eu posso, eu consigo. E esse meu colega, ele falou assim, faz medicina, porque você vai chegar em casa, vai ter uma dúvida, pô, você tira a dúvida com seu pai vai te ensinar. E aí eu comecei a Gostar da ideia. eu viajar naquilo, né? Porque entre eu, meu pai e minha mãe, eu criei um muro ali, né? A gente não conversava, eu deixei de ser amigo Na época deles. da droga, ele criou um muro entre ele e o pai. Exatamente. Então, assim, eles chegavam em casa, eu estava saindo. Eu estava chegando em casa, eles estavam saindo. E eu queria reaver aquilo, eu queria construir novamente uma relação. E eu achei muito legal. Eu falei que tá aí, é uma profissão que eu posso me aproximar do meu pai, que eu tenho certeza que minha mãe vai ficar orgulhosa de mim e que eu vou poder ajudar. Isso sem a droga, não. Sem Isso a droga. Você saiu da internação. Exatamente, sem a droga. E graças a Deus teve um amigo bom. Porque o amigo pode construir uma pessoa e pode destruir. Exato. E ele teve um amigo que falava para ele, pô, imita teu pai, vai para medicina, vai estudar medicina. Exato. E aí, saindo da minha internação, eu voltei a estudar, fui fazer um cursinho pré-vestibular e com muita dedicação, com a ajuda, né, do poder superior, que é algo que eu acredito da minha fé, eu fiz 1 ano de cursinho e entrei na faculdade de medicina. Olha que bacana. Porque você sabe, aí entra uma parte também que para você educar um filho, o exemplo é muito importante dos pais. No meu caso, meu pai era soldado quando eu nasci. E ele era soldado e ele me levava no quartel. E eu vi o meu pai entrando no quartel, falei, meu Deus do céu, ele queria que ele pegasse na minha mão, meu herói, meu ídolo. Eu estava pegando na mão Nossa Senhora! E dali, aos 5 anos de idade, eu começo a brincar com uma vassoura, assim, já punha assim no ombro, como se fosse um fuzil e tal. E daí, aos 16 anos de idade, eu entro na Academia do Barro Branco. E daí eu faço 5 anos internos e como meu pai, que fez a Revolução de 32 e hoje está no Mausoléu dos Heróis de 1932, como coronel, Ídolo Ferrarini, eu também cheguei ao posto de coronel. Posto máximo, imitando o meu herói, que era o meu pai. Nós dois imitamos os nossos heróis. E nessa época, policial era reconhecido, né, e venerado. Era. Hoje aí e respeitado. E respeitado. Qualquer dia nós vamos fazer um programa sobre a violência. Por que tem essa violência no Brasil? O que está acontecendo? Em princípio, a polícia tira de circulação, a Polícia Militar de São Paulo tem 90 mil homens. Ela tira de circulação os bandidos, acabaria com os bandidos, tira de circulação. Daí entra num tubo que é o sistema penitenciário, é o sistema judiciário. No Brasil, para você condenar um cara, um homicídio normal, ele leva 10 anos para ser julgado, para ser arquivado. Eu sou advogado, formado pela Universidade Mackenzie. E daí, leva 10 anos. Daí o cara é condenado. Ele vai para o sistema penitenciário. Lá na cadeia, aqui no Brasil, é a escola do crime. É a coisa mais avacalhada que tem. Nós vimos outro dia que o cidadão tem dentro da cadeia, motel, ele sai para fazer. Então, ou você melhora o sistema penitenciário brasileiro, que no Brasil nós temos 620 mil presos. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Nos Estados Unidos, com 300 milhões, tem 2 milhões de encarcerados. Lá tem prisão perpétua. Então, meu amigo, no Brasil, ou você conserta o sistema penitenciário, ou você mexe nesse sistema judiciário que não anda no Brasil, ou você valoriza a sua polícia, senão você não melhora o problema da criminalidade. Mas nós vamos fazer um programa inteirinho, qualquer hora, explicando isso, para mostrar aonde está essa... Vamos voltar a falar com o psicólogo, com o médico, e ele nos ensinando tudo isso sobre droga. Vamos voltar a falar, então, a mãe que está nos assistindo, dá um conselho para ela, o pai que está ali, o cara ali,
O que você fala O para que ele? mais te ajudou depois que você saiu da comunidade? E aí, igual eu expliquei anteriormente, a comunidade em si é um treinamento, porque vamos dizer assim, lá dentro é fácil, né? Você está protegido, lá dentro não tem bar, não tem balada, Não as entra pessoas estão, droga. não tem droga, as pessoas estão com o mesmo objetivo. Então é o treinamento. Quando você vem para a rua, aí sim a coisa pega, porque você se defronta com os locais que você ia, pessoas que não te procuravam vêm tocar sua campainha, que eram pessoas que andavam comigo na ativa, né? Então, a gente precisa ter um apoio. E esse apoio eu encontrei no Amor Exigente. No né? Amor Exigente. Isso é Exatamente. importantíssimo, hein, pai? Amor Exigente. Você vai entrar aí no site e vai descobrir o Amor Exigente perto da tua casa. Não é isso, Miguel? Como é o site que ele entra? www.amorexigente.org.br. Tem Localiza aí. Você entra lá e tem um grupo próximo à sua residência, seu trabalho, ou onde é melhor para você. Eu sou voluntário do Amor Exigente e o doutor, esse médico, o doutor Rodrigo Monteiro, também é voluntário do Amor Exigente. Só que tem uma outra coisa que eu quero perguntar para o doutor. Doutor, o senhor estacionou a sua experiência com a cocaína, com a maconha e até com o crack. Só que, se o senhor estender esse braço, que é 1 metro de distância mais ou menos, e o senhor pegar uma carreira daquele pozinho branco, colocar aqui em cima um canudo e cheirar, volta tudo outra vez. Volta exatamente do ponto onde eu parei, tá? Não tem regressão. Essa coisa de, o meu problema era crack, cocaína, agora eu só bebo, só fumo maconha. Isso não existe, tá? Isso não existe. Quem tem a doença, dependência química, a pessoa, ela é uma compulsiva constante. Então, essa coisa de, faz 10 anos que eu não uso, agora eu posso usar, não. A pessoa vai cair do cavalo. A nossa liberdade é a eterna vigilância e é a abstinência total. Esse é o tratamento. Velho, escuta o que esse médico está falando, cara. Olha o que ele está falando, olha a frase dele. A nossa liberdade é a eterna vigilância. Se você, cara, que está aí sem droga, tomou, vai lá, tomou uma caipirinha. Agora, não, eu vou dar uma cheiradinha aqui. Eu vou fumar um cigarro. Volta tudo outra vez, doutor? Volta tudo outra vez. E assim, a gente costuma dizer, não por teoria, mas por realidade, que o cara quando volta, ele volta pior, né? Ele vai usar tudo aquilo que exatamente. Não usou então, quando no primeiro momento ele sente um arrependimento muito grande, o que eu fiz? Fui usar de novo, mas aí vem, né, o lado mal da coisa, ele acaba assim, bom, já que eu fiz, agora eu vou chutar o balde mesmo. E aí a gente observa que as pessoas, elas se entregam assim e muitas morrem na recaída. Exatamente por se entregar e falar, já que eu usei de novo, agora eu vou também fazer tudo o que eu quero. E perdemos, né, muitos amigos, conhecidos nessa trajetória de recaída. Então a recaída, ela não faz parte do tratamento não, tá? Ela é um perigo. E olha o que ele está falando, cara. É a eterna vigilância. A recaída não faz parte. Recaiu faz parte do tratamento. Não faz, não. Não. Tá? Aconteceu, às vezes acontece, beleza, começa o tratamento do zero, né? E é claro que assim, né, aqui existem várias linhas de tratamento e concepção. Eu falo sobre a minha experiência, sobre aquilo que funcionou para mim e que é o que eu acredito, né? Então a dependência química, ela é uma doença progressiva e fatal. Se a pessoa não parar de usar, ela vai morrer. É o programa Edson Ferrarini. Você ouviu o Dr. Rodrigo Monteiro dando uma aula de medicina aqui para nós, e você ouviu o Miguel Tortorelli, esse querido amigo. Esse é o programa Edson Ferrarini, o programa da família. Fiquem com Deus.